No programa Negócios e Carreira de hoje, com Marcelo Pepe, nós vamos falar sobre erros de português. Não é isso, Marcelo? Isso mesmo, Cris. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Como vai? Tudo legal, tudo correndo bem. Marcelo, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem? Olha, para a gente dizer que o erro mais comum é aquele que nós percebemos, seria até redundante. Nós normalmente percebemos quando a pessoa vira e diz assim: isso aqui é para mim fazer tal coisa, para mim fazer determinada coisa. Já é uma conjugação errada. Ou ainda, eu vejo erros muito grosseiros de concordância, erros como, por exemplo, eu vi uma vez na TV, professores do Rio de Janeiro, isso já faz algum tempo, faz uns 20 anos, professores do Rio de Janeiro respondendo ao repórter dizendo o seguinte: a gente estamos fazendo greve por causa que nós está dando menos aula. Coisas desse nível. Isso é muito grosseiro. Agora, tem erros, Cris, tem erros que nós não sabemos que estamos cometendo. Alguns erros de português que passam totalmente despercebido. E eu vou dar alguns exemplos aqui contigo no programa de hoje. Quais são eles? Dá para a gente adiantar? Olha, eu até acabei de falar uma das palavras que foi a palavra despercebido. Muita gente confunde o uso das duas palavras, despercebido e desapercebido. Muita gente diz assim: isso foi um detalhe que passou desapercebido. É um erro, porque desapercebido é aquela pessoa que perde os sentidos. A pessoa que desmaia, ela fica desapercebido. Não sei se você sabe, mas lá em Portugal, entender alguma coisa é perceber. Percebes? Eles falam assim lá em Portugal, lá na terrinha. E aí esse desapercebido, ele é usado apenas quando a pessoa perde os sentidos. O despercebido é quando a pessoa passa sem ser notada. Se a pessoa passou desapercebida, ela passou numa maca desmaiada, provavelmente. Sim. E outra alternativa também? É outro erro que também vemos muito ser cometido, quando a pessoa diz: eu vou te apresentar uma outra alternativa. Isso também não existe, Cris, porque a alternativa já carrega no seu próprio nome a essência do outro. É outra opção. Então, seria um pleonasmo ou uma redundância você dizer outra alternativa. O correto é você dizer apenas alternativa. Por exemplo, eu quero lhe apresentar uma alternativa à proposta que eu lhe entrego agora. E além de outros erros, por exemplo, tem em vez no lugar de ao invés. Sim, As muito pessoas usado. usam muito, e eu, como disse no início do programa, são erros que nós não percebemos que cometemos. Só se nós formos buscar realmente a essência da palavra para entender que aquilo é um erro. Em vez, no lugar de, ou melhor, ao invés, no lugar de em vez, é um erro. Por quê? A pessoa às vezes diz assim: eu vou à praia ao invés de ir ao cinema. Aí eu vesti uma calça ao invés de uma saia. No caso, uma mulher falaria isso, não eu. Eu calcei um sapato ao invés de usar chinelo. Não tem o sentido de contrário. Logo, ao invés é apenas quando tem o sentido de oposição. Eu subi ao invés de descer. No lugar, então, você tem que preferir falar apenas em vez. Eu calcei sapatos em vez de calçar chinelos. Simples assim, né? Desse jeito. Agora, tem outro erro também muito comum, que eu adoro comentar esse erro, que é o literalmente. Chega a ser até um vício de linguagem. Toda pessoa diz assim: olha, o escritório está literalmente pegando fogo. Eu já ouvi essa Pode, palavra. literalmente, ele significa no sentido literal. Se você vai falar literalmente, ipsis literis, significa eu vou falar ao pé da letra. O escritório está pegando fogo. Literalmente significa que ele está sendo incendiado, que tem que chamar os bombeiros. Agora, o estúdio está literalmente congelado ou congelando. Não pode falar isso. Você tem que dizer: o estúdio está congelando, mas num sentido figurado. Não literalmente, mas figurativamente. Agora tem o há anos atrás, o há com H do verbo existir, né? Eu já ouvi muitas pessoas falar assim: eu fui lá há 4 anos atrás. Isso, é uma redundância, não é, Cris? É uma redundância. Se você já está dizendo que há 4 anos ou faz 4 anos eu estive lá, você não deve dizer faz 4 anos atrás que eu estive lá. Simplesmente faz 4 anos ou há 4 anos. E um detalhe, sempre no singular. Nada de dizer fazem 4 anos que eu estive lá. E aí o que você tem que, então, apenas dizer? Há 4 anos ou 5 anos atrás eu iniciei nesta empresa. Isso é outra coisa que cometem muito
muitos erros de português. E a diferença, Marcelo, de aonde versus onde? É um outro erro também. E eu vejo isso em publicidades, quando a pessoa coloca assim, aonde está o celular? Não existe aonde está o celular, é onde está o celular. Aonde significa para onde, é uma preposição a, mais o pronome onde. Aonde, para onde eu vou, para onde você vai? Então você pergunta, aonde você vai hoje à noite, Cris? E aí você responde, eu vou ao meu outro programa na TV. E aí você pode responder desta maneira. Não, agora, onde você vai também não está errado, porque aí você determina um ponto, não um sentido, uma direção para um determinado lugar. Logo, então, prefira falar, onde está o meu celular, onde eu deixei a minha caneta. E a última observação, Marcelo, precisar de fazer o verbo auxiliar? Essa é um pouco polêmica, viu? Porque muitos erros de português são cometidos e quando nós aceitamos aquele erro numa determinada região, como aqui em Juiz de Fora e no interior do Rio de Janeiro, eu ouço muito as pessoas falando assim, eu preciso de gravar um vídeo. Porque o verbo precisar, a regência verbal do verbo precisar, ele é realmente transitivo indireto. Então, ele exige uma preposição depois. Eu preciso de um copo d'água. Agora, quando ele está na função de verbo auxiliar, pode ser um pouquinho chato eu falar nesses termos, mas o verbo não está no sentido central da frase, ele não cumpre a essência da oração. Então, ele está dizendo assim, como um verbo auxiliar, eu preciso gravar um vídeo. Eu não preciso de gravar um vídeo. Mas, por tão comum nós ouvirmos essa expressão aqui, ela parece certa. É isso que gera essa confusão. É verdade. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar a gramática? Olha, melhorar a gramática é chover no molhado, que eu vou dizer, mas é ler mais, prestar mais atenção no texto. A língua portuguesa ela é complexa, ela não é simples, e se nós não atentarmos para a grafia, ela também vai cometer erros assim. A gente tem que ler mais, Cris. Tá ok. Olha, Marcelo, muito obrigada pela participação e até o próximo programa. E um grande abraço, ouvintes da CBN.